As nossas emoções têm um efeito poderoso na escolha dos alimentos e nos nossos hábitos alimentares. Por exemplo, descobriu-se que o vínculo entre emoção e alimentação é mais forte nas pessoas obesas e naquelas que fazem dieta do que nas pessoas magras e naquelas que não fazem dieta. As emoções não são a causa do excesso de peso, mas sim a maneira como gerenciamos essas emoções e enfrentamos os fatores que mais influenciaram o aparecimento do excesso de peso. O que comemos afeta a forma como nos sentimos, assim como o que sentimos afeta a nossa maneira de comer. Neste sentido, alguns autores nos dizem que a dificuldade na regulação dos estados de humor negativos tem uma grande influência no aparecimento e manutenção de transtornos alimentares. A regulação emocional refere-se ao gerenciamento das próprias emoções, levando em consideração as circunstâncias e o estado emocional das outras pessoas. Assim, observou-se que a vergonha e a culpa são as emoções que podem ter um impacto negativo maior na dieta alimentar. Como vemos, o vínculo entre a emoção e a alimentação é mais importante do que pensamos. O que pensamos gera emoção, mas o que comemos também gera emoções. De que forma podemos entender esta relação na visão espírita entre a alimentação e também a emoção? Edson. Cláudio, esse assunto é interessante, né? Se você for pegar lá os estudos espíritas, não vai falar nada sobre isso, né? Não se pensar especificamente não se pensava sobre isso, tá? Agora, essa questão da emoção, aí sim a gente pode até abordar um pouco, né? O fato de sermos espíritos encarnados, né, pelo menos no aprendizado espírita, e vivenciando uma série de experiências, inclusive de objetivando até a nossa transformação, e está usando um corpo físico que necessita ser alimentado, porque aí a gente vai entrar depois em outras questões, né? Se o espírito se alimenta, se não se alimenta, aí é outra conversa, né? Mas espiritualmente falando, né, até onde se sabe, a gente não precisa se alimentar. O espírito não se alimenta de coisas físicas, tá certo? Quem se alimenta é o corpo. A inter-relação do espírito com o corpo, ela é interessante. O corpo afeta o espírito como o espírito pode afetar o corpo, tá certo? Essa questão das emoções, né? Quando você lê o texto, você fala aí que, logo no início, você fala da escolha, né? Você pode repetir só esse começo aí? As nossas emoções têm um efeito poderoso na escolha dos alimentos e dos hábitos. Isso aí me deixou um pouco confuso, eu confesso, tá? Porque eu vinha pensando sobre isso, mas peraí, quer dizer que a emoção faz eu escolher o que eu vou comer? Né? Dependendo do tipo de situação que eu estou vivenciando. Mas faz sentido, viu, Edson? Principalmente pro açúcar. Eu fico pensando, sinceramente... Isso é baseado em pesquisa, hein? Se você está com humor negativo, você tende a escolher alimentos mais gordurosos. Que dá um aconchego, né? Eu confesso que eu não tinha pensado nisso, tá? Mesmo porque hoje a gente vive num... Tô falando por mim, tá, Cláudio e Elaine, né? A gente se alimenta fora. Eu, por exemplo, me alimento fora de casa, tá? Durante só no final de semana, toda, né? Só o final de semana mesmo que a gente se alimenta em casa, né? Mas durante a semana a gente se alimenta fora, e aí você não tem muitas escolhas não, né? Principalmente nesses fast food, nesse self-service, você vai ali você né? come o que tem. Você come o que tem lá, tá certo? Então, a questão que fica, na verdade, aí a gente pode até explorar um pouco melhor isso, dependendo do seu estado de humor, ou dependendo da forma como você está se sentindo, você tende a se alimentar melhor ou não. Melhor no que eu falo é em quantidade, ou em se alimentar de fato, né? Eu mesmo vivenciei uma experiência há uns tempos atrás, em que eu fiquei muito para baixo, né? Às vezes as pessoas estranham que a gente não... acha que a gente não tem problemas, né? E eu vivenciei uma experiência muito ruim, onde eu fiquei muito para baixo.
muito... Eu vou dizer assim, eu não cheguei num processo depressivo, mas eu fiquei muito... Ficou mal. Fiquei mal, vai. Desanimado. E ali eu percebi que eu emagreci muito. Mas muito. Mas por quê? Porque eu não conseguia me alimentar direito. Não é a escolha do alimento, eu não conseguia. Foi o contrário. É o contrário. Então eu não conseguia me alimentar direito. E foi assim, foi um período curto, vou dizer que foi uns 2, 3 meses, mas que eu perdi muito peso. Ao ponto de ficar, inclusive, né, com as marcas. Né? Então era o meu emocional influenciando, mas não na escolha em si do alimento. O fato de eu não conseguir me alimentar direito. Né? Pegava a comida lá e não chegava ao final. Né? Não tinha vontade de comer, né? Isso. E tem gente que acontece o contrário, né? Quer comer mais. Então, aí eu acho que depende muito da pessoa. Da personalidade. E tal, né? Isso. Essa questão de você... Por isso que eu acho que é meio confuso isso, na minha forma de ver. A Elaine pode tratar disso de outra maneira, né? A questão da escolha, né? Eu não consigo ver essa questão, tá? De o fato de eu estar emocionado ou não, de eu estar para baixo ou não, de eu estar feliz ou não, então eu vou comer determinados tipos de alimentos, né? Eu não consegui fazer essa correlação. Mas os nutricionistas fazem essa... Então, aí existem estudos e tudo, né? Eu falo por mim, tá? Porque tem aquela questão que os psicólogos falam que é da fase da oralidade, né? Então, quando a gente não está bem emocionalmente, é como se a gente voltasse a ser criança, né? Então, é aquela coisa do dedo na boca, da chupeta, da mamadeira, você se sente acalentado. Então, você sente prazer na alimentação. Então, você troca, você substitui outros prazeres que você poderia ter da vida pelo aquele prazer na alimentação. Por isso que às vezes a escolha do alimento tem tudo a ver com isso. Porque aí você não vai querer nutrientes, você não está preocupado em nutrir seu corpo, mas sim em comer aquelas coisas que te dão mais prazer. E geralmente é o açúcar e o carboidrato, a farinha que dá essa sensação. Quem nunca estava ali num momento crítico e não comeu um chocolatinho. Eu tenho uma coisa engraçada. Olha, quando eu como chocolate baixo, em qualquer momento. Crítico, não está no crítico. Não, mas é um chocolatra. Eu também, mas daqueles mais você come mais ainda. Eu sinto muita vontade de comer doce, né? À toa que eu sou pré-diabética, mas a gente vê... Eu, por exemplo, quando eu tô meio assim, às vezes, sabe quando o escritório tá muito pesado o trabalho, o ambiente? Eu gosto de tomar um suco de morango. Olha que engraçado. Acho que me faço alguma ligação com algum momento prazeroso da minha vida e eu me sinto bem. Eu tomo suco de morango, parece que eu recebi um abraço. É interessante isso. Então, aí que entra um detalhe. Aí é o... Bom. Então, é uma coisa que... A questão que provavelmente a pesquisa queria ter mostrado, ou até mostrou e a gente não está compreendendo, é a seguinte: o fato não é o alimento que você escolhe, mas o que leva uma emoção a determinar, por exemplo, que ele escolheu o suco de morango, outra pessoa o chocolate, outra pessoa não comer nada. Exatamente. Às vezes pode ser um fator psicológico, que ela mesma não sabe explicar por quê, né? Mas pode ser que em um determinado momento ali ela tenha vivenciado uma situação em que ela tomou um suco de morango e ela se sentiu, e aquilo, emocionalmente falando, supriu. Eu acho que quando você não está bem, você quer fazer alguma coisa que vai te deixar bem, alguma coisa que você goste. Então, se você gosta de chocolate, você vai querer comer um chocolate. Isso. Porque comer um chocolate, você está fazendo alguma coisa que você gosta. Então, você vai comer um pão, né? Porque tem pessoas que não comem pão e de repente dá um desespero, precisa comer um pão, porque o pão traz essa coisa do eu gosto de comer um pão, né? O sentimento de você sente um prazer, né? Agora, quando as pessoas estão muito nesse estado de tristeza, eu acho que são emoções diferentes, né? A pessoa perde o apetite, né? Tem situações realmente que a pessoa não tem vontade de se alimentar, Entendi. né? Porque ela meio que está desistindo da vida, né? Bom, Então, se os nossos ouvintes, internautas, telespectadores aí tiverem depoimentos sobre isso, manda para cá, tá? 0800 979 5011.
também pelo WhatsApp, 996433827. Escreve no Face também. Como é que vocês lidam com esta situação? E lembrando que a gente está com sorteio aí de 2 pares de ingressos. Espetáculo Uma História de Vidas Passadas, este domingo agora, 18h30. Então, final do Manhã Boa Nova, a gente vai sortear, tá? 2. Então, liga aí. Agora, por que a gente tem um alto número de transtornos alimentares? Tanto aquele que come muito, quanto aquela que não come nada e também sofre com essa questão. Eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? Dessa questão até das próprias emoções, né? E pode também se tornar um vício, viu, Cláudio? Uma situação compulsiva, né? Tá. Viciante no aspecto que nem, vamos pegar o exemplo da Elaine, né? Que ela falou que em um determinado momento ali ela sente que ela tomando um suco de morango, né? Eu vou ficar mais feliz. Ela vai ficar feliz ou coisa que o vale. Então, não é algo decidido isso daí, não é algo racional. Exatamente. Né? Ele tem a ver com é um desejo, sentir, né? Então você aquela não fala história do eu mereço, né? Não tem isso, né? Então, às vezes as pessoas não param para pensar que elas estão se deixando levar por isso para satisfazer algumas coisas que, na verdade, poderiam ser trabalhadas de outra maneira. Né? Então, de repente, estou fazendo uma suposição, tá? Mas, de repente, você está numa um determinado tipo de sentimento que, ao invés de buscar no alimento, você buscasse, talvez, na leitura de um determinado livro, ou em ver uma determinada, sei lá, um determinado filme, ou ouvir uma música, ou coisa que valha, poderia suprir essa necessidade, né? De atender a esse chamado da emoção, tá? Tá. Então, aí é uma questão é que difícil você trabalhar a emoção e usar a razão ao mesmo tempo, né? Esse controle, né, entre emoção e razão, ele é muito complicado para a gente aqui. Você precisaria estar num nível de abstração, né? É meio irracional mesmo, né? Automático. E de conhecimento de si mesmo para poder fazer esse tipo de coisa. Que é a grande dificuldade que nós temos. A gente vai se deixando levar pelas coisas, né? Pelas situações, pelas circunstâncias, né? E aí você não para pensar. Porque tem todo um processo aí químico, né, que envolve isso. Eu comecei falando dessa questão, né, do espírito influenciar o corpo e o corpo influenciar o espírito, né? Existe necessidade de um equilíbrio disso daí. E nós não sabemos trabalhar isso ainda. Porque não se discute esse assunto. É meio camuflado. É um assunto que não é tratado, né, inclusive nas casas espíritas, a gente já está falando sobre isso. E o que acaba acontecendo, na verdade? Você se deixa levar pela emoção, a emoção toma conta, quer dizer, todo esse processo químico, né, físico, ele influencia o teu espírito, e você se deixa levar por ele. Quando deveria ser ao contrário. Quanto mais você tivesse condições de se entender como espírito, quanto mais você tivesse condições de saber que você é o agente, né, condutor, e que você pode mudar isso em você, mais controle você terá. Porém, para isso você precisa se trabalhar, né? Você falou uma situação bastante interessante, Edson. Quando fala do transtorno, nós falamos da compulsão, né? Então, aquele ser que come, né? E sem ter aquele bom senso, né? Está na hora de parar. Tem a anorexia, né? Então é aquela doença que a pessoa não come, né? Não quer comer nada. E a bulimia, né? E que a pessoa come, mas depois ela põe para fora porque vem a culpa de ter comido muito. E o que acontece? A gente vai olhar a história, você vê a questão da bulimia, os gregos praticavam muito a bulimia, né? Então a gente já tem na história esses transtornos alimentares. Antigo, né? É que não se estudava isso, né? Então é uma coisa que é bem, bem presente e bem corriqueira já na nossa vida, né? Há muitas gerações que agora se tem um olhar, né? Até da ciência para isso, né? Se busca explicações para esse comportamento humano, né?